Estamos de volta e devido à baixa cobertura vacinal infantil, a partir de agora, creches, berçários e escolas deverão ser notificadas pelas promotorias de justiça de Cuiabá para que verifiquem se os alunos matriculados estão com a vacinação contra o sarampo, a poliomielite e também a Covid-19 em dia. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o Procurador de Justiça, Alexandre Guedes. Boa tarde, procurador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, é bom estar de volta. Esse trabalho aqui envolve todas as escolas de Cuiabá, seja da rede pública ou da rede privada. Na verdade, esse é um trabalho que envolve Mato Grosso inteiro. O Ministério Público, através do seu centro de apoio que eu estou coordenando, junto com o Dr. Tiago, que é promotor em Tangará da Serra, nós estamos realizando uma ação prioritária dentro do plano estratégico do Ministério Público para ir ao que? Aumentar a cobertura vacinal de sarampo, pólio e Covid-19, não apenas infantil, mas para todas as idades, porque nós estamos com um problema muito sério de cobertura. Uma cobertura normal indicada pela Organização Mundial de Saúde ou pelo Ministério da Saúde indica que nós temos que ter 90% de cobertura. Tem municípios que têm 28% de cobertura. Aqui em Cuiabá, em torno menos de 40%. Exatamente. No caso da polio. Exatamente. Então, por que é importante isso que vocês deram mais cedo? Porque com esse problema de só ter seletivo, só ter provisório, não ter concurso, você não tem pessoas para fazer, servidores efetivos para fazer a rotina disso. Nós já erradicamos antes o sarampo, nós perdemos o certificado internacional de erradicação do sarampo. Já começou a aparecer alguns vestígios de poliomielite em alguns lugares do país. E o interessante é que Mato Grosso é livre de febre aftosa e você não consegue exportar um boi sem que ele esteja vacinado. E são 10 vezes mais bois em Mato Grosso que pessoas. São 37 milhões de bois e 3,4 milhões de pessoas. Quer dizer, é complicado você conseguir garantir cobertura vacinal. Fica como área livre na aftosa e não consegue vacinar as crianças. É complicado você dizer que você tem cobertura de 100%, ou quase isso, em gado, em animais, e você não ter isso em seres humanos. E isso é uma situação de risco. Então, vai haver essa busca ativa, obviamente que o grupo infantil é prioritário, mas não é apenas ele, vamos deixar isso bastante claro. Há um grupo de jovens também, já adolescentes, que não tomaram, por exemplo, as doses de reforço da Covid, por isso que a Covid também foi colocada como prioridade, porque há indicações de retorno de novas variantes da Covid, nós podemos ter novas situações. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte, no estado inteiro, todas as promotorias vão abrir inquéritos, procedimentos, ações, justamente para fazer com que seja alcançada essa cobertura. Procurador, e como que vai ser na prática para os pais que estão nos assistindo, né, de todo o estado, tem seus filhos matriculados, essa verificação, né? Vai ter aí algum agente, no caso da saúde ou do Ministério Público, se aquela criança não tiver tomado alguma das vacinas, vai acontecer uma notificação aos pais? Como será isso? Que medidas serão tomadas? Porque o objetivo é fazer com que as crianças sejam vacinadas. Cada lugar tem a sua realidade. Por exemplo, vai ter município de Mato Grosso que vai estar com cobertura adequada. E vai ter municípios que vai estar com cobertura bem embaixo. Então, tudo isso vai variar de acordo com a realidade local. Mas eu posso dizer desde logo o seguinte, o objetivo é orientar os pais. Não é confrontar os pais de maneira nenhuma. Certo. Então, o pai vai na escola, verifica, a escola sabe ajudar a carteira, ou pelo menos se não tiver a carteira, indicar o posto de saúde para fazer a carteira de vacinação, verificar, por exemplo, para você receber o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, você precisa ter a carteira de vacinação. Agora, o que está acontecendo ultimamente é que não estão fiscalizando se a carteira de vacinação está sendo preenchida e colocada em dia. É essa que é uma das coisas. Então, ferramentas você tem, sem precisar constranger os pais. O Brasil, graças a Deus, nunca teve nenhum problema de pai resistir a vacinar os seus filhos. Sempre foi tranquilo, sempre foi natural.
Agora, com a Covid é que começou a haver algum tipo de resistência. Por isso que o Ministério Público colocou a Covid nessa prioridade. É nisso que eu queria questionar. Essa baixa vacinação que existe hoje, em relação a sarampo, a poliomielite, tem tudo a ver com aquele negacionismo indesejável que ocorreu na pandemia, não é, procurador? Não é tudo isso, não é só isso. Mas também isso. Não, mas o que nós temos hoje é o seguinte, o negacionismo da pandemia fez com que se duvidasse do sistema inteiro de vacinação. De outras vacinas que há décadas estão aí, ao contrário da Exatamente. Então, quando você fala mal da Covid-19, quando, por exemplo, uma criança teve uma reação com a vacina da Covid-19, aí vai uma autoridade federal lá visitar o menino, aí você descobre que não é reação à vacina, é uma outra coisa. Todas essas notícias, elas desacreditam, como a fake news e um monte de espaços desacreditam a mídia séria, os espaços jornalísticos corretos. Essas fake news, essas coisas, elas desestimulam o sistema de imunização como um todo. Então, mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que já há vários anos é que está havendo essa baixa na cobertura. Por quê? Porque não tem havido o quê? Eficiência no acompanhamento, não tem feito serviço. É fácil você comprar um caminhão, eu estava acompanhando o noticiário. Comprar um caminhão é relativamente simples. Você vai na concessionária e compra. Mas serviço público, que tem que ser fiscalizado, gerido dia a dia, tem que ser feito por servidores públicos. E, olha, não é... o que está acontecendo da baixa cobertura não é culpa do pessoal da ponta, não. É justamente o problema da instabilidade das gestões públicas, que não fazem os concursos, quer dizer, então você não tem pessoas... que mantém uma rotina, uma memória que independa do prefeito, ou do governador, ou do governo federal, para continuar fazendo o seu trabalho. E, obviamente, por exemplo, sumiu o Zé Gotinha. O Zé Gotinha era um personagem tão conhecido como qualquer um da Turma da Mônica. Há anos que você não está vendo o Zé Gotinha como personagem, para você engajar a criança, engajar os pais nisso. Então, você tem grande responsabilidade dos governos federais nos últimos 6, 7 anos, que aí que vem a coisa, e que aumentou na pandemia, sem dúvida alguma, e a questão das prefeituras municipais, que não têm se dedicado com prioridade a isso. Então, a falta de servidores concursados também reflete nessa ineficiência da vacinação, é isso? Exatamente, porque um servidor... Como Cuiabá, por exemplo. Por exemplo, servidor provisório, ele hoje está trabalhando, amanhã ele não está. Então, como é que fica? E a pessoa que chega, às vezes não sabe como é que faz uma busca ativa, o que ele tem que fazer, como preencher Então, isso tudo demanda treinamento, isso tudo demanda capacitação, demanda rotina de trabalho, como vocês fazem aqui. Não é muito diferente disso. Procurador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Como eu sempre digo, é um prazer prestar contas do trabalho do Ministério Público Estadual e eu sempre estarei aqui à disposição para o que for necessário.